Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos do Brasileirão Série A desse sábado, rodada que encerra aí o primeiro turno do campeonato. Na verdade, temos várias equipes aí com jogos a menos, né? Essa é a 19ª rodada, mas temos aí equipes com 16, com 17 jogos, né? Então com partidas a recuperar, né? Devido aí a Sul-Americana, a Mundial de Clubes. Então esses jogos que estão atrasados aí do primeiro turno do campeonato, assim que eles forem acontecendo, a gente vai também analisar e trazer aqui para vocês, ok? Então vamos analisar os jogos da rodada regular, que a gente tem aqui 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, começando por esse jogo aqui que vai acontecer às 18h30, Flamengo e Mirassol. O Flamengo é o líder do campeonato com 37 pontos, o Mirassol é o quinto colocado, e a gente tem aqui um preço um pouco desajustado. Aí muita gente fala assim, cara, essa odd tá errada, esse mercado tá errado nesse jogo, né? Eu sou da ideia que não existe mercado errado, o que existe são assimetrias de preço, o que existe são linhas eventualmente desajustadas, né? E isso vem da ideia daquele conceito, né, de peso do dinheiro, né? A tendência é que, se nada acontecer, esses preços eles irão se reequilibrar ao longo do jogo, tá? Então, se você não estudou ainda sobre peso do dinheiro no trading esportivo, eu recomendo que você estude sobre essa temática. Se você tem interesse, pode deixar aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo a respeito disso também, explicando a minha visão de como funciona esse mecanismo, que é basicamente a estrutura fundamental para correção de preço dentro do mercado, né? A gente entender aonde que o dinheiro está indo e por que ele está indo, e nesse caso aqui a gente pode construir uma explicação bem básica, bem prática sobre esse jogo do Flamengo contra o Mirassol, né? O fato do Flamengo ser o líder do campeonato e ser o mandante do jogo influenciam muito no Flamengo ter esse preço mais abaixo do que aquilo que a gente poderia esperar, mas existe um fato também que a gente precisa levar em consideração, que é a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, deixando a equipe aí apenas agora com 2 competições para disputar até o final da temporada, né? A Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então, o fato do time do Flamengo ter caído, ter sido eliminado aí nos pênaltis para o Atlético Mineiro, necessariamente vai fazer com que o time precise de uma remobilização até para dar uma resposta para a torcida. A equipe foi bastante criticada aí, a postura do time do Flamengo. O treinador do Flamengo, o Felipe Luiz, desculpa, o Felipe Luiz precisou responder perguntas duras que foram feitas para ele na entrevista após a eliminação do Atlético Mineiro, e se notou uma insatisfação generalizada da torcida com o resultado. Mas enfim, o fato do Flamengo ter sofrido essa eliminação, que não é nenhum absurdo na minha visão, a equipe do Atlético Mineiro é uma equipe totalmente qualificada e poderia sim fazer um enfrentamento aí capaz de tirar o Flamengo dessa oitavas de final de Copa do Brasil, mas vai fazer certamente com que o Flamengo encare esse jogo contra o Mirassol aqui com muito mais seriedade do que já encararia, sendo que esse jogo ele vale terminar o turno do campeonato como líder. E aí a gente tem também outro fator interessante, que é o histórico do Campeonato Brasileiro. Quando uma equipe vira o primeiro turno como líder, dificilmente ela perde o campeonato, né? São muito poucos casos onde isso aconteceu. A maioria das situações, o time que lidera o campeonato até a virada de turno, ele vai chegar para disputar o título lá no final do campeonato. Então, para o Flamengo também esse fator que não digamos assim, um fator tão preponderante na briga pelo título, mas é algo muito interessante da gente analisar, levando em conta que as duas equipes aí as equipes que brigam aí na disputa, o Cruzeiro ainda se mantém na Copa do Brasil, mas não está na Sul-Americana e nem na Libertadores, né? Então só tem 2 competições também. E o Palmeiras foi eliminado também na Copa do Brasil pelo Corinthians, e são os 3 times aí que estão mais próximos aí na briga pela liderança na tabela nesse momento. Então, esse contexto todo
nos leva a acreditar que esse favoritismo do Flamengo que o mercado coloca aí com uma odd abaixo de 1,40, ele pode fazer sentido, mas mesmo que o Flamengo vença esse jogo e marque um gol ali com 5 minutos de jogo, para mim essa odd não é uma odd interessante para o padrão do Campeonato Brasileiro, principalmente levando em conta a qualidade do adversário, né? A equipe do Mirassol tem se mostrado um adversário muito difícil contra equipes da parte de cima da tabela. O Mirassol ocupa a 5ª colocação, que é uma campanha de fato surpreendente para uma equipe com a estrutura e com o investimento, com a folha de pagamento que tem a equipe do Mirassol. Muita gente achava que o Mirassol iria disputar para permanecer na primeira divisão, esse seria o campeonato dessa equipe. E o que vem se mostrando aí é uma briga que daqui a pouco pode colocar o Mirassol aí numa vaga direta para a Libertadores, dependendo de qual equipe aqui chegar para o título da Libertadores. Aqui daqui a pouco, se o Flamengo fica no G4 aqui, vence a Libertadores, abre mais uma vaga aqui, colocando o 5º colocado, que hoje é o Mirassol, numa vaga direta de Libertadores. Então, só para a gente ter uma ideia de como é importante e como tem peso o Mirassol como visitante aqui também contra o Flamengo, tá? Então, eu acho que essa odd aqui, sim, ela pode sofrer um ajuste caso o Flamengo não começar amassando a equipe do Mirassol. Só que nesse caso aqui, eu também não recomendaria você a trabalhar uma posição aqui em lei ao mandante, tá? A gente sabendo, levando em consideração tudo isso que eu falei aqui e avaliando, obviamente, o critério técnico da equipe do Flamengo e a motivação que o time vai ter para jogar esse jogo, né? Levando em conta que vai estar com um time aqui considerado o ideal por muita gente, uma escalação muito mais próxima aqui do time mais titular possível, digamos assim, da equipe do Flamengo, embora depois das chegadas aí dos jogadores que o Flamengo contratou nessa janela, a gente pode ter aí alguma mudança também importante, mas o que fica aqui é uma equipe do Flamengo extremamente forte e que eu não recomendaria que você abrisse alguma posição em lei ao Flamengo, a menos que fosse muito claro aí um volume de jogo da equipe do Mirassol, tá? Então, é o mercado que a gente pode trabalhar, é o mercado de gols, tá? A linha do over 2,5 tá 1,91. Geralmente a gente tem um que outro jogo bastante over na rodada do campeonato, e esse aqui tem bastante potencial para ser uma dessas partidas, porque o Mirassol, mesmo jogando fora de casa, é um time que costuma marcar bastante gols, tá? Então, só aqui a gente já deve ter um cenário um pouco mais over nesse jogo, então eu recomendaria a você que vai trabalhar nesse jogo que tome muito cuidado com posições de match odds, porque você pode estar contra uma movimentação natural de correção do mercado aqui, e não necessariamente aproveitar boas oportunidades. Acredito que o mercado de gol pode ser mais interessante aqui, ok? Bom, voltando aqui então para o Campeonato Brasileiro, a gente tem também às 18h30 outro jogo interessante, Bragantino e Internacional, dois times que não vivem um bom momento. O Bragantino está na 6ª colocação do campeonato, já foi G4 do campeonato, nas últimas 5 partidas não venceu, um empate e 4 derrotas consecutivas. A equipe do Bragantino está mostrando aquilo que a gente considerava ser uma espécie de retorno à média, né? O time do Bragantino voltando basicamente aquilo que se esperava que o time pudesse produzir, uma situação ali até de primeira página na tabela, mas não brigando lá no G4 contra equipes que têm melhor estrutura, que têm um elenco um pouco mais forte. Então acredito que aqui o time do Bragantino já começou a sentir a questão de elenco, muitas lesões, muitos desfalques aqui nesse jogo. Se a gente pegar, vamos ver se a gente consegue pegar aqui a parte de desfalques das equipes aqui para a gente ter uma ideia de quem são os jogadores que ficarão fora nesse confronto aqui. Vamos ver. Olha aqui a lista de desfalques que tem a equipe do Bragantino. O Sacha está suspenso, foi expulso no último jogo. O Ramires vai cumprir suspensão por cartão também. Aqui a gente tem o Vinicinho, o Hurtado, o Guzmán Rodrigues, o Juninho Capixaba, o Mosqueira, o Agostinho Santana, o Matheus Fernandes e o Fernando, todos eles fora por lesão. Então, a questão de departamento médico aqui do lado do Bragantino é uma questão vital, né? O
o Bragantino tá sentindo bastante a ausência de jogadores importantes aqui, o time não tá conseguindo render aquilo que rendia até poucas rodadas atrás, né? E a equipe do Internacional, que vinha numa parada aí pós-mundial, depois que retornou bem. Aqui a gente vê o Inter conseguiu fazer 3 vitórias em sequência, depois empatou e na última partida perdeu dentro de casa. Então a gente tem aqui agora um momento onde o Internacional vive um período de incerteza, porque caiu fora também na Copa do Brasil aqui uma eliminação para o time do Fluminense, onde não conseguiu sequer ser superior ao Fluminense em momento algum dentro dos 180 minutos que disputou, né? Então também tem um peso muito grande aqui pelo fato do Inter há muito tempo não conquistar um título relevante, né? Todas essas situações, o elenco do Inter é um elenco caro, né? Então a torcida já encara essa situação aqui como um princípio de crise aqui que pode colocar o Roger Machado numa situação de desgaste que eu não sei se ele continua. Acho que o que mantém o Roger ainda no comando do Inter é o fato de que na próxima semana o Inter disputa também uma oitava de final de Libertadores contra o Flamengo, que serão confrontos extremamente difíceis para a equipe do Inter, e vai pegar o Flamengo ainda entre os 2 jogos da Libertadores, vai jogar 3 vezes seguidas contra o time do Flamengo. Então é uma situação complicada que o Inter vive aqui na sequência do seu calendário aí, tá? O Inter também tem desfalques importantes aqui, os principais são o Vitão, zagueiro titular aqui que tá fora, o Fernando que tá fora pro resto da temporada, né? O Richard Cândido, esse jogador aqui que o Inter contratou, inclusive, para substituir o Fernando, e o jogador lesionou também, né? Então tem esse problema aqui. O Ronaldo, primeiro volante que entrou no lugar do Richard pela lesão, acabou entregando um gol para o Fluminense, então uma possibilidade aí que o Inter teria de substituir esse jogador de meio campo não funcionou, ele vai ter que voltar com Bruno Henrique e Thiago Maia, que não vem rendendo no meio campo aqui. No ataque tem alguns problemas também, né? O Borré e o Wesley estão jogando muito abaixo do que aquilo que se esperava, né? Então são jogadores caros que não estão conseguindo dar resposta, isso também aqui está criando uma tensão aí dentro do time do Inter. Então é um jogo de preocupação para o Inter. Jogar lá contra o Bragantino é sempre muito difícil, então aqui eu acho que a gente pode ter uma possibilidade sim para fazer alguma coisa em lei ao time visitante, tá? 3,70, aliás, essa aqui é a odd do primeiro tempo. Vamos pegar aqui a odd a gente só vai conseguir a odd do handicap aqui. O SofaScore não está liberando as odds pra gente aqui, mas o mais 0,5 do Inter aqui, que seria Inter ou empate, vai estar 1,62, né? Então a linha do jogo seria essa aqui, né? Eu acredito que seria um jogo interessante para a gente trabalhar em lei a equipe do Inter, pelo contexto que a gente está vendo e pelo fato de que o Bragantino também precisa reagir, tá? Aqui para o Inter, daqui a pouco um ponto fora de casa pode ser um bom resultado, tá? Depois a gente vai para São Paulo e Vitória, também no mesmo horário, terceiro jogo que a gente tem às 18h30, São Paulo a 1,70, o Vitória a 6,20. Se a gente olhar aqui o retrospecto das equipes, o São Paulo vem numa pegada muito boa nas últimas 5 partidas, venceu 4, né, venceu as últimas 4 partidas, e o Vitória venceu apenas uma e empatou 4. Né? A situação do Vitória só não é pior aqui, a gente vai pegar a tabela do campeonato aqui, ó. A situação do Vitória só não é pior porque as equipes aqui que estão abaixo dele, Vasco e Fortaleza, também não estão fazendo uma campanha muito boa, né? Aliás, estão fazendo uma campanha bem ruim. Mas tanto o Vasco quanto o Fortaleza tem menos jogos, né? O Vasco tem apenas 16 jogos, né? Então tá 2 jogos atrás do Vitória, e o Fortaleza tem um jogo a menos que o Vitória também, né? Então a situação do Vitória aqui, ela só não é pior porque as outras equipes que estão na mesma situação aqui estão com um jogo a menos do que o Vitória, né? O Santos está com um jogo a menos, mas está com a mesma pontuação do Vitória aqui, né? E o Grêmio está com um jogo a menos e está com 2 pontos acima do Vitória. Então a situação do Vitória
nesse momento do campeonato aqui é daqui a pouco, com o final da rodada, caso não consiga vencer o São Paulo fora de casa, o Vitória vai ingressar na zona de rebaixamento, provavelmente, né? Tendo a possibilidade aqui de Vasco e Fortaleza ultrapassarem aqui a equipe do Vitória e terem ainda jogos a menos para poder jogar ainda no primeiro turno. Então, o Vitória corre um risco grande de virar o turno aqui na zona do rebaixamento, né? E a equipe do São Paulo melhorou depois da chegada do Crespo, demorou um pouco a encaixar o estilo de jogo aqui, demorou um pouco a conseguir solucionar alguns problemas de dinâmica tática aí que o time tinha, mas o que parece agora é que o São Paulo encontrou um caminho aí interessante para voltar a produzir um bom futebol, né? Ainda tem vários jogadores importantes de fora, né? Aqui a gente tem o Arboleda, que foi fundamental nos últimos jogos aí, fazendo gols inclusive para o São Paulo, tá fora, o Wendel tá fora por lesão, a Ryan tá fora por lesão também, o Oscar tá fora, o Caleri tá fora, o Lucas Moura tá fora, o Luiz Gustavo tá fora, ou seja, vários jogadores aqui das contratações mais caras que o São Paulo fez aqui na janela de início de ano e agora nessa janela de meio de ano também, jogadores que estão fora por lesão aqui, que estão sendo jogadores importantes aqui, com quem o Crespo ainda não pode contar. Então, o time pode evoluir bastante ainda, ao passo que esses jogadores aqui, que são jogadores importantes, vão retornando aí a sua condição de estarem saudáveis e provavelmente serão titulares, né? Do lado do Vitória, existem desfalques importantes aqui também, mas a equipe do Vitória é basicamente essa aqui que a gente está vendo, né? Então, o Renato Kaiser e o Oswaldo na frente. O Oswaldo nem sempre é titular, mas nessa conjuntura aqui ele deve ser titular contra a equipe do São Paulo. O que me parece é o time do Vitória jogando um futebol bem mais reativo, tentando escapar nos contra-ataques aqui, e o Oswaldo, apesar da idade ser mais veterano, ele é um jogador que tem a característica da velocidade, né? Então, deve jogar com um trio de volantes aqui e um trio de atacantes para facilitar essa jogada em profundidade, tá? Então, eu acredito que essa vai ser a estratégia do Vitória contra a equipe do São Paulo. Ainda tem uma possibilidade boa aqui para a gente pegar um lei ao Vitória se o comportamento for esse, tá? O time do São Paulo tem dado bom padrão, não necessariamente para a gente entrar back ao São Paulo aqui, mas pelo menos para a gente entender que o São Paulo não vai sofrer tanto perigo nos primeiros minutos do jogo ou no início do primeiro tempo aí, o que leva a uma posição tranquila para a gente entrar em lei ao visitante aqui nesse jogo, tá? Mercado de gols também pode ser interessante, mas para isso a gente precisa de um gol pelo menos no jogo abrindo o placar, para daqui a pouco fazer com que eventualmente o Vitória, se tomar o gol primeiro, saia um pouco mais para o jogo, né? A gente tem a linha do over 2,5 pagando 2,62, tá? Então é um jogo que ele tá precificado como under pelo mercado aqui, mas pode abrir daqui a pouco se houver um gol cedo na partida. Beleza? Depois a gente tem aqui às 20h30, Fortaleza e Botafogo. Pegando o retrospecto dessas duas equipes aqui, ó, a gente vai ver que o Botafogo tá oscilando bastante no campeonato, nas últimas 5 venceu 2, empatou 2 e perdeu 1, tá? E a equipe do Fortaleza empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. O Fortaleza que tá lá na 18ª colocação do campeonato, né? Tenta dar uma reagida aqui, conseguiu um empate contra o Corinthians fora de casa, um jogo importante, né? Apesar de ter perdido pro Grêmio aqui na Arena. Anteriormente, o time do Fortaleza venceu a equipe do Bragantino por 3-1, né? Então foi um resultado importante aqui. O Bragantino que começou a entrar naquela espiral de perder jogos foi justamente por aqui, né? Então o Fortaleza precisa aproveitar esse jogo que tem a menos aqui do que o Vitória, que se o Fortaleza fizer a pontuação aqui, conseguir vencer o Botafogo nesse confronto aqui dentro da sua casa, vai empurrar o Vitória para a zona de rebaixamento lá, né? E
e depois tem mais um jogo ainda para fazer, ainda no primeiro turno do campeonato, né? Um jogo atrasado no primeiro turno do campeonato. O Vasco tem 2 jogos no primeiro turno do campeonato, então pode somar pontos aí também. A questão é que o Botafogo, na 7ª colocação aqui, vem de uma derrota de 2-0 para o Cruzeiro dentro da sua casa, né? Empatou contra o Corinthians em 1-1, venceu aqui o Sport Recife, nada mais que obrigação, empatou contra o próprio Vitória, né? E tomou aqui 2-0 aliás, venceu por 2-0 o Vasco da Gama, tá? Então, o Botafogo precisa somar pontos aqui para tentar subir na tabela aqui, lembrando que o Botafogo, devido ao Mundial de Clubes, né, também fez jogos a menos aqui, né? Então o Botafogo tem 16 partidas ainda no primeiro turno, tem mais 3 ainda para jogar, né? E essas partidas que faltam podem fazer com que o Botafogo suba mais na tabela. Então é fundamental que o Botafogo vença o Fortaleza aqui, ou pelo menos some pontos, né? Além do jogo do Flamengo contra o Mirassol, esse aqui talvez é o jogo que eu mais vejo possibilidade da gente ter um mercado de gols interessante aqui, tá? A linha do over 2,5 tá 2,30. O mercado não acha que esse jogo vai ser muito over, mas pela necessidade do Fortaleza de ter que sair para o jogo jogando dentro de casa, vai deixar bastante espaço. O Botafogo com velocidade na transição pode ser um jogo muito interessante para gols, esse aqui sim, tá? Então eu deixo marcado esse aqui como a primeira possibilidade para trabalhar. Não acho tão interessante a gente pegar um lay ao visitante aqui, tá? Um lay ao mandante talvez seja mais interessante aqui, levando em consideração que o Fortaleza não é uma equipe que tem oferecido um padrão muito interessante de leitura de jogo para a gente fazer qualquer coisa nele aqui. Então é mais fácil da gente ver eventualmente um bom padrão de jogo no Botafogo do que no Fortaleza, tá? Mas aqui vai depender bastante da leitura. Eu acredito que pela necessidade do Fortaleza e pela qualidade a mais que o Botafogo tem aqui como visitante, eu acho que o mercado de gols pode ser interessante, sim. Depois a gente vai então para o último jogo. Ah, não, tem mais 2. Não, esse é o último. Bahia e Fluminense. Perdão. Bahia jogando em casa também, fazendo boa campanha no campeonato. Tá na 4ª colocação. Nas últimas 5 venceu 3 e empatou 2. O Bahia que também está com 16 jogos apenas. Então, o Fluminense também está com 16. Então, os dois têm jogos atrasados aí para fazer no campeonato. O Fluminense conseguiu quebrar sua sequência de derrotas aqui após o Mundial de Clubes. Não tinha vencido ainda, tinha só perdido partidas. Venceu o Grêmio, né? Num jogo onde jogou muito pouco futebol, mas o Grêmio conseguiu jogar menos ainda, né? A equipe do Fluminense estava focada na decisão contra o Inter pela Copa do Brasil e enfrentou o Grêmio completamente desorganizado, desmobilizado, e conseguiu vencer por 1-0 aqui. Foi o único chute a gol no jogo, eu acho, se não me engano, teve um pênalti perdido também do Fluminense, poderia ter sido 2-0. O Everaldo fez um gol e perdeu um pênalti depois do segundo tempo nesse jogo aqui. Então o Fluminense poderia ter vencido até por 2-0 nesse confronto aqui, mas foi só os 2 únicos chutes a gol que teve no jogo. Então o time do Fluminense, mesmo produzindo pouco, conseguiu o placar que precisava para conseguir desafogar um pouco aí. Já voltou a subir no campeonato de novo, se mantém ali naquele grupo que pegaria uma Sul-Americana aqui, né? Então o Fluminense pode fazer campanha ainda nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro e se aproximar aí de uma zona de pré-Libertadores, tem condição para isso a equipe do Fluminense, embora, né, a gente veja que é um time que está sofrendo bastante com o desgaste aí desse calendário do Mundial de Clubes, pelo fato de ter sido a equipe brasileira que foi mais longe no Mundial, não conseguiu parar para descansar, o time do Fluminense, né? Perdeu alguns jogadores importantes, o principal deles é o John Arias, que foi vendido, né? Então, existe aí a possibilidade do Fluminense começar a sentir também a parte física ao longo do segundo turno do campeonato aqui, devido a essa sobrecarga que teve aí no primeiro turno, tá? A equipe do Bahia, por outro lado, é uma equipe que não tem mais a Copa do Brasil, aliás, não tem mais a Copa Sul-Americana, não tem mais a Libertadores e não tem mais a Copa do Brasil também, né? O Bahia foi eliminado também na Copa do Brasil, então a gente tem aqui uma equipe que tem somente como foco o Campeonato Brasileiro,
vai naturalmente com o time titular aqui para enfrentar o Fluminense dentro de casa. Tem bons jogadores, tem jogadores que estão fazendo um excelente campeonato, principalmente aqui no seu sistema defensivo, tá? A defesa do time do Bahia está se mostrando uma defesa extremamente sólida e isso dá uma confiança para a equipe conseguir passar por jogos difíceis sem tomar gol aqui. É algo que faz com que a equipe crie uma confiança, crie uma credibilidade, né? Os jogadores passam a ter mais segurança para jogar jogos importantes. Um destaque aqui é a ausência do Eric Pulga, os dois Erics aqui, né? O Eric e o Eric Pulga são dois desfalques importantes na equipe do Rogério Ceni, mas se a gente pegar aqui os desfalques do lado do Fluminense, como eu falei para vocês, a parte física aqui já está dando sinais de forte desgaste, tá? O Thiago Silva fora, o Inácio fora, o Soteldo fora, Fuentes fora, né? E o Samuel Xavier fora por cartão também. Então são desfalques aqui que podem pesar bastante pro lado do Fluminense, tá? Lei Fluminense é minha sugestão aqui, embora eu também ache que essa odd do Bahia tá um pouco amassada, essa odd aqui tinha que estar para cima de 1,70, ela tá abaixo de 1,70, eu acho que o preço do Bahia, o favoritismo do Bahia aqui não é assim tão pesado como o mercado está indicando, mas como eu falei para vocês, esses desajustes eles podem rapidamente se corrigir ao longo do jogo. Mas, no entanto, eu imagino que a melhor posição de match odds aqui seja um lay ao Fluminense, devido ao histórico recente que a gente tem das equipes aqui e o fator casa do Bahia, que é realmente muito forte. Ok, rapaziada? Lembrando sempre, se você não é inscrito aqui no canal, a sua inscrição, o seu like, o seu comentário aqui nesse vídeo, eles ajudam muito o canal a continuar crescendo. Então, dá essa moral aí pro Tadioto, se inscreve no canal, comenta aqui nos comentários e deixa o like aqui no vídeo. Se você não tem uma conta na Superbet, eu recomendo muito para você criar uma conta nessa casa de apostas. É aqui a casa que eu utilizo para fazer as minhas entradas pré-live aqui, quando eu encontro alguma coisa interessante de pré-live nos jogos aqui, eu faço as entradas e mando sempre lá no meu canal do Telegram, então para você poder pegar as entradas pré que eu mando lá no grupo, faz a sua conta aqui na Sporting Bet, é só escanear o QR Code da tela ou clicar no link na descrição do vídeo. Maneiraço, tamo junto, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá!